Você já estava sentado na sua sala, em silêncio, talvez assistindo televisão ou lendo, quando de repente percebeu que o seu gato havia parado no meio do cômodo. Ele estava completamente imóvel, com os olhos fixos em um ponto específico da parede. Não havia nada ali, nenhum inseto rastejando, nenhum barulho vindo daquele canto, nenhuma sombra se movendo, mas o gato continuava olhando, com aquela atenção perturbadora, absoluta, que só os gatos conseguem ter, como se o mundo inteiro tivesse sumido e só aquele ponto invisível importasse. Você tentou ignorar, voltou ao que estava fazendo, mas um pensamento persistiu no fundo da sua cabeça. O que ele está vendo? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa milênios, civilizações que nunca se encontraram, culturas separadas por oceanos e séculos, chegaram de forma independente à mesma conclusão. Os gatos percebem algo que os humanos não conseguem, e durante a maior parte da história humana, isso não foi tratado como curiosidade científica, foi tratado como evidência do sagrado, do sobrenatural, do mundo que existe além do véu do que podemos ver e tocar. Neste vídeo vamos fazer uma viagem. Não é uma viagem curta, e não é uma viagem simples. Vamos passar pelo Egito Antigo, onde matar um gato era crime punível com morte. Vamos entrar na Europa medieval, onde o mesmo animal foi transformado em símbolo do diabo e massacrado em nome da fé, e onde esse massacre pode ter custado a vida de milhões de pessoas. Vamos conhecer o Islã, o Japão, as tradições africanas e ameríndias. E vamos chegar até a ciência contemporânea, que começa, só agora, a entender por que esses animais se comportam de formas que ainda não conseguimos explicar completamente. Porque aqui está a coisa mais interessante de tudo isso. Quando você coloca a espiritualidade e a ciência lado a lado nesse assunto, as fronteiras entre as duas começam a ficar surpreendentemente borradas, e o gato continua sentado no meio da sala, olhando para o que você não consegue ver. Fique até o final, porque a última parte deste vídeo vai mudar a forma como você olha para o seu gato hoje à noite. O Egito Antigo, quando o gato era sagrado por lei. Para entender a relação entre os gatos e o mundo espiritual, precisamos começar onde essa relação foi mais poderosa, mais documentada e mais absolutamente séria do que em qualquer outro lugar na história humana. O Egito Antigo. Os gatos chegaram ao Egito por volta de 4.000 anos antes de Cristo, provavelmente atraídos pelos celeiros que armazenavam grão e pelos ratos que esses celeiros atraíam. Nesse sentido, a relação começou de forma puramente prática. Os gatos protegiam o alimento, eram úteis, mas o que aconteceu depois foi algo que vai muito além de qualquer utilidade prática. Os egípcios não apenas gostavam dos gatos, eles os veneravam com uma intensidade religiosa que não encontra paralelo em nenhuma outra cultura. E o centro dessa veneração era uma deusa, Bastet. Bastet era representada com corpo de mulher e cabeça de gata, às vezes também como uma gata inteira, sentada, com um olhar calmo e absolutamente soberano. Ela era a protetora dos lares, das mulheres, das crianças, da fertilidade e da saúde. Era filha do deus Sol-Ra, e seu papel era proteger o Egito das forças do caos e da destruição. Em suas representações mais antigas, ela aparecia como leoa, feroz, guerreira, implacável. Mas com o tempo, à medida que a civilização egípcia se estabilizou, Bastet foi domesticada junto com os próprios gatos, tornou-se mais suave, mais protetora, mais associada ao calor do lar. O templo de Bobastes, dedicado a Bastet, ficava no delta do Nilo, na cidade de Per-Bastet. Heródoto, o historiador grego do século V a.C., considerado o pai da história, visitou o templo e deixou um registro que nos chega até hoje. Segundo ele, o festival anual em honra a Bastet era um dos maiores e mais animados de todo o Egito, com música, dança, barcos decorados descendo o Nilo e multidões que chegavam a 700.000 pessoas. Heródoto escreveu que nenhum outro festival egípcio era celebrado com tamanha alegria, mas o que tornava a relação com os gatos verdadeiramente singular não era o festival. Era o que acontecia quando um gato morria. Quando um gato morria em uma família egípcia, os membros da casa iniciavam um período de luto formal. Raspavam as sobrancelhas,
o mesmo sinal de luto usado para a morte de um ser humano querido. O gato era então mumificado com o mesmo cuidado aplicado a membros importantes da família. Eram envoltos em linho, às vezes colocados em sarcófagos de bronze ou madeira trabalhada, e enterrados com pequenas oferendas, estatuetas de ratos, tigelas de leite, amuletos, tudo que o gato poderia precisar na vida após a morte. Arqueólogos encontraram cemitérios inteiros de gatos mumificados no Egito. O mais impressionante foi descoberto em 1888, perto da cidade de Beni Hassan, um cemitério com estimados 300 mil gatos mumificados. 300 mil. Esse número nos dá uma ideia do peso que esses animais tinham na vida espiritual egípcia. E havia uma lei que protegia os gatos de forma absolutamente séria. Matar um gato no Egito Antigo, mesmo acidentalmente, era crime punível com a morte. Não era exagero, não era metáfora, era executado. Diodoro Sículo, historiador grego do século I a.C., registrou um incidente que ilustra isso com precisão brutal. Um cidadão romano, portanto, alguém com status e proteção consideráveis, acidentalmente matou um gato no Egito. Uma multidão se formou. O faraó da época, para evitar um incidente diplomático, enviou mensageiros para tentar proteger o homem. Não foi suficiente. A multidão o matou. O historiador registra que nem o medo dos romanos, que naquela época já eram uma potência militar considerável, foi capaz de conter a fúria popular. Por que tanta intensidade? Porque para os egípcios o gato não era apenas um animal que eles gostavam. Era um ser que habitava simultaneamente o mundo dos vivos e o mundo do sagrado. Havia uma crença de que os gatos podiam ver e interagir com entidades do mundo espiritual, especialmente serpentes que no Egito representavam o caos e o mal. A serpente Apófis, inimiga do deus Sol-Ra, era combatida toda noite enquanto Ra viajava pelo submundo. E os gatos, com sua capacidade de matar cobras, com seus olhos que brilhavam no escuro, com seu comportamento misterioso nas horas noturnas, eram vistos como participantes dessa batalha cósmica. O gato não era apenas protetor do celeiro, era protetor do cosmos. A Europa medieval, de sagrado a maldito. Se o Egito elevou o gato ao status de divindade, a Europa medieval fez o oposto com uma violência que ainda choca quando você lê os registros históricos. E as consequências dessa inversão foram, literalmente, catastróficas para a humanidade. Com a expansão do cristianismo pela Europa entre os séculos 8 e 13, as antigas tradições pagãs foram sistematicamente perseguidas e demonizadas. Animais que haviam sido associados a rituais pagãos ou à fertilidade tornaram-se suspeitos. E o gato, especialmente o gato preto, acabou no centro dessa perseguição com uma intensidade que vai além de qualquer outro animal. Em 1233, o Papa Gregório IX emitiu um documento oficial chamado Vox in Rama. Em latim, a voz em Ramá. Esse documento descrevia uma suposta seita herética na Alemanha e detalhava seus rituais com uma riqueza de detalhes que, para os padrões da época, eram chocantes. Entre os elementos descritos estava um gato preto de tamanho anormal, ao qual os hereges prestariam adoração. O documento associava explicitamente gatos negros a práticas satânicas. O impacto desse texto foi enorme. Autoridades eclesiásticas e civis passaram a tratar gatos, principalmente os negros, como criaturas do demônio. O que se seguiu foi um extermínio sistemático que durou séculos. Gatos eram queimados em praças públicas durante festivais religiosos. Eram jogados de torres de igrejas. Eram incluídos em rituais de purificação onde sua morte era vista como um ato de devoção. Em algumas regiões da França, gatos eram colocados em cestos e queimados vivos como parte das celebrações do Dia de São João. Registros históricos dessas práticas existem em múltiplos países europeus, documentados por historiadores como Robert Darnton, que analisou esses rituais em seu trabalho sobre a cultura popular medieval. Mas aqui está onde a história toma um rumo verdadeiramente trágico. O gato, como qualquer pessoa que já teve um, sabe muito bem, é um caçador extraordinário. Especificamente, é um dos predadores mais eficientes de roedores que existe. No contexto medieval europeu, onde celeiros e estoques de grãos eram a base da sobrevivência humana,
Os gatos desempenhavam um papel ecológico crucial. Controlavam as populações de ratos e camundongos. Quando as populações de gatos colapsaram, as populações de roedores explodiram. Em 1347, a peste negra chegou à Europa. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos. Em 4 anos, entre 1347 e 1351, a peste negra matou entre 30% e 60% da população europeia. Estimativas variam entre 25 e 50 milhões de pessoas, em um continente que tinha cerca de 75 a 80 milhões de habitantes. Historiadores e epidemiologistas debatem até hoje os fatores exatos que permitiram que a doença se espalhasse com tamanha velocidade e mortalidade. Mas há um consenso geral de que o colapso das populações de gatos causado por décadas de perseguição religiosa contribuiu significativamente para o crescimento descontrolado das populações de ratos que transportavam as pulgas infectadas. A ironia é tão brutal que parece impossível. O animal que os egípcios veneravam como protetor cósmico foi massacrado pela civilização que se considerava a mais avançada e iluminada da época. E o resultado foi uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. O gato preto carrega até hoje o peso simbólico dessa perseguição. Em muitos países ocidentais, atravessar a frente de um gato preto ainda é considerado mau agouro, uma superstição que sobreviveu séculos após a perseguição que a gerou. Curiosamente, no Reino Unido e no Japão, a superstição é invertida. Gato preto traz boa sorte. A diferença revela exatamente o quanto a relação humana com esses animais é uma construção cultural, não uma verdade universal. O Islã e o Japão. Respeito que persiste. Enquanto a Europa medieval massacrava gatos em nome da fé, outras civilizações mantinham uma relação radicalmente diferente com esses animais. E essa diferença nos diz algo importante sobre como a espiritualidade humana pode se expressar de formas completamente opostas diante do mesmo ser. No Islã, o gato ocupa uma posição de respeito que remonta diretamente ao profeta Maomé, fundador da religião, que viveu entre 570 e 632 d.C. Os hadiths, registros das palavras, ações e aprovações silenciosas de Maomé, compilados nos séculos seguintes à sua morte, contêm diversas referências à sua afeição por gatos. A história mais conhecida, e a mais citada, envolve um gato chamado Mueza. Segundo o relato, Maomé estava prestes a se levantar para a oração quando percebeu que Mueza havia adormecido sobre a manga de seu manto. Em vez de acordar o gato ou puxar o tecido bruscamente, ele pegou uma tesoura e cortou a manga do manto para não perturbar o sono do animal. Quando retornou, Mueza acordou e se inclinou em gratidão, e Maomé o acariciou 3 vezes. Esse relato, transmitido por gerações, estabeleceu um padrão de comportamento que influenciou profundamente a cultura islâmica. No Islã, o gato é considerado um animal puro, ao contrário do cachorro, que em muitas interpretações tradicionais da lei islâmica é considerado ritualmente impuro. Um gato pode entrar em uma mesquita. A água de um gato pode ser usada para a ablução ritual. Tocar um gato não impede a oração. Há também um relato sobre Abu Hurairah, um dos mais prolíficos narradores de hadis, cujo nome literalmente significa pai dos gatinhos, dado a ele pelo próprio Maomé por sua conhecida afeição por gatos. Esse detalhe, aparentemente pequeno, revela o quanto a relação entre o profeta e esses animais era suficientemente significativa para ser parte de sua identidade pública. No Islã contemporâneo, essa tradição persiste. Cidades como Istambul, na Turquia, que durante séculos foi o centro do Império Otomano e uma das principais cidades do mundo islâmico, tem populações enormes de gatos de rua, que são alimentados, cuidados e tratados como parte integrante da vida urbana. Não é incomum encontrar gatos dormindo nos degraus de mesquitas ou sendo alimentados por fiéis após a oração. Existe até um documentário de 2016, chamado Kedi, dedicado inteiramente aos gatos de rua de Istambul. E ele se tornou um sucesso internacional precisamente por capturar essa relação única. No Japão, a relação com os gatos tem uma textura diferente, igualmente rica,
mas com características próprias que misturam o folclore com o sobrenatural de forma muito mais direta. O maneki-neko, o gato com a pata levantada que você já viu em restaurantes e lojas, é um símbolo de boa sorte que existe no Japão desde pelo menos o período Edo, entre os séculos 17 e 19. A origem exata é disputada. Há várias lendas sobre como o gato teria salvado a vida de um senhor feudal levantando a pata em um gesto que o atraiu para dentro de um templo, protegendo-o de um raio. O detalhe da pata levantada: a direita atrai riqueza, a esquerda atrai clientes dependendo da tradição. É um exemplo de como os japoneses integraram o gato à sua cosmologia de boa sorte e prosperidade. Mas o Japão vai muito além do maneki-neko quando o assunto é gatos e espiritualidade. A mitologia japonesa tem duas criaturas felinas sobrenaturais que merecem atenção detalhada. O primeiro é o bakeneko, literalmente gato transformado. Segundo a crença japonesa tradicional, qualquer gato que vivesse por muitos anos, ou que crescesse além de um certo tamanho, poderia se transformar em um ser sobrenatural. O bakeneko podia andar em duas patas, falar, assumir a forma humana, frequentemente a de seu dono falecido, e manipular os mortos. Havia um medo genuíno, registrado em documentos históricos do período Edo, de que um gato que ficasse muito grande ou velho demais poderia ser um bakeneko disfarçado. O segundo é o nekomata, um gato que havia vivido por tanto tempo que sua cauda se dividia em duas. O nekomata era considerado ainda mais poderoso do que o bakeneko. Podia invocar e controlar cadáveres, tinha poderes de feitiçaria e era frequentemente associado a desastres e mortes. Algumas tradições japonesas dizem que por isso as pessoas cortavam a cauda de gatos jovens, para impedir que ela se dividisse com o tempo e o animal se tornasse um nekomata. O interessante é que essas criaturas japonesas não são necessariamente malignas no sentido ocidental do termo. São poderosas, imprevisíveis, potencialmente perigosas, mas também dignas de respeito. O folclore japonês tende a ver o sobrenatural não como intrinsecamente bom ou mal, mas como forças naturais que existem além do controle humano. O gato, nesse contexto, é simplesmente um ser que transcende as categorias normais. Tradições africanas e ameríndias. O felino como portal. A relação entre felinos e o mundo espiritual não se limita às civilizações mais estudadas do mundo antigo. Em tradições africanas e ameríndias, o felino, muitas vezes representado por espécies maiores como leões, leopardos, jaguares e pumas, ocupa um lugar central como mediador entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Na África subsaariana, o leopardo é frequentemente o felino mais carregado de significado espiritual. Em muitas culturas da África Ocidental e Central, o leopardo é associado à realeza, ao poder e ao acesso ao mundo invisível. Chefes e reis eram frequentemente enterrados com peles de leopardo, não apenas como símbolo de status, mas como proteção espiritual na transição para o outro mundo. A crença era de que o leopardo, com sua capacidade de se mover silenciosamente na escuridão e de ver no escuro, tinha acesso a dimensões que os humanos comuns não possuíam. Entre os Zulus da África do Sul, há uma tradição que descreve certos espíritos ancestrais como capazes de se manifestar na forma de felinos. Videntes e curandeiros tradicionais, chamados sangomas, frequentemente relatam ver felinos em estados alterados de consciência durante rituais de comunicação com os ancestrais. Nas Américas, o jaguar é o felino dominante, e sua presença nas cosmologias ameríndias é extraordinária. Para os maias, o jaguar era diretamente associado ao submundo, o Xibalba, e ao deus Tezcatlipoca na tradição asteca, que se manifestava frequentemente como um jaguar negro. O jaguar era o senhor da noite, da escuridão, do oculto. Sacerdotes e xamãs que trabalhavam com o mundo dos espíritos frequentemente se identificavam com o jaguar, usando suas peles, imitando seus movimentos e acreditando ser capazes de se transformar no animal durante estados rituais. Os Olmecas, considerados a civilização mãe das grandes culturas mesoamericanas, tinham como uma de suas figuras mais características o ser meio humano, meio jaguar, representado em pedra, cerâmica e jade, com uma frequência que sugere posição central em sua cosmologia. Arqueólogos interpretam essa figura como um ancestral sobrenatural, um ser que existe no limiar entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. No Brasil, entre os povos da Amazônia, o conceito de pajé,
o líder espiritual, curador e mediador com o mundo dos espíritos, está frequentemente associado ao jaguar. Muitos pajés descrevem sua jornada espiritual como uma transformação em jaguar. Rituais que usam plantas como a ayahuasca frequentemente produzem visões de felinos, e antropólogos como Eduardo Viveiros de Castro documentaram extensivamente como perspectivismo ameríndio a ideia de que diferentes seres veem o mesmo mundo de perspectivas radicalmente diferentes. Tem no jaguar um dos seus pontos de referência mais importantes. O gato doméstico, claro, não é um jaguar, mas a lógica subjacente é a mesma em todas essas tradições. O felino, seja ele grande ou pequeno, pertence a dois mundos simultaneamente. É um predador que opera na escuridão, tem visão que transcende a do humano, possui uma presença que, mesmo domesticada, nunca se tornou completamente previsível. E em culturas que levavam a sério a ideia de que existem dimensões da realidade além do que podemos perceber diretamente, o felino foi invariavelmente reconhecido como um ser que as habita. Ciência versus mistério. O que a biologia explica? Chegamos ao ponto mais fascinante desta conversa, porque até aqui falamos de religião, mito, folclore e tradição cultural. Agora vamos falar de ciência. E você vai descobrir que a ciência, em vez de dissipar o mistério em torno dos gatos, em muitos casos o aprofundou. Vamos começar com o que sabemos de forma concreta e verificada sobre as capacidades sensoriais dos gatos. Os olhos de um gato são construídos de forma radicalmente diferente dos olhos humanos. A pupila deles tem formato de fenda vertical, não circular como a nossa, e pode dilatar ou contrair de forma muito mais extrema do que qualquer pupila humana. Isso lhes dá uma capacidade de adaptação à luz que é extraordinária. Em ambientes iluminados, a pupila se contrai a uma fenda quase imperceptível, bloqueando o excesso de luz. Na escuridão quase total, ela se abre em um círculo enorme, capturando o máximo possível de fótons disponíveis. Além disso, os gatos têm uma camada de tecido reflexivo atrás da retina chamada tapetum lucidum. Literalmente, tapete luminoso. Essa camada reflete a luz que passa pela retina de volta para ela uma segunda vez, duplicando efetivamente a quantidade de luz que os fotorreceptores processam. É por isso que os olhos dos gatos brilham na escuridão quando iluminados. Eles estão refletindo a luz que entra. O resultado prático é que um gato precisa de apenas 1/6 da quantidade de luz que um humano precisa para enxergar na escuridão. Pesquisas publicadas pelo biólogo Ron Douglas e pelo físico Glenn Jeffery, da City University of London, demonstraram que os gatos, assim como alguns outros mamíferos, podem enxergar em comprimentos de onda de luz ultravioleta, que são completamente invisíveis para o olho humano. O cristalino humano filtra a maioria da luz UV antes que ela chegue à retina. O cristalino felino não faz isso com a mesma eficiência. Isso significa que os gatos veem padrões, marcas e sinais em superfícies que para nós aparecem uniformes e sem informação. Mas os olhos são apenas parte da história. Os ouvidos dos gatos são instrumentos de precisão extraordinária. Enquanto os humanos ouvem sons em uma faixa que vai de aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz, os gatos ouvem entre 48 Hz e 85.000 Hz. Essa faixa superior, os 85 kHz, está profundamente no território dos ultrassons. Para efeito de comparação, os cães ouvem até cerca de 65.000 Hz. Os gatos ouvem mais alto do que cães. O que isso significa na prática? Significa que os gatos podem ouvir os sons produzidos por roedores se movendo dentro de paredes, por insetos se deslocando sob o piso, por estruturas se contraindo e expandindo com variações de temperatura. Cada um desses sons é completamente inaudível para nós. Do nosso ponto de vista, há silêncio absoluto. Do ponto de vista do gato, o ambiente está cheio de informação sonora. Além disso, as orelhas dos gatos podem se mover de forma independente. Cada uma pode girar até 180 graus. E existem 32 músculos controlando cada orelha, contra apenas 6 nos humanos. Isso permite uma triangulação de sons com precisão que nos é completamente inacessível. Há também evidências crescentes de que os gatos detectam campos eletromagnéticos e variações de pressão atmosférica. Estudos conduzidos na Universidade de Auburn, no Alabama, observaram que gatos demonstram comportamento agitado e atípico horas antes de terremotos.
comportamento que não é explicável pelos sons ou movimentos que os humanos podem perceber naquele momento, mas que pode ser relacionado à detecção de variações no campo eletromagnético terrestre que precedem a atividade sísmica. E então chegamos ao caso de Oscar. Oscar era um gato que vivia no Sterry House Nursing and Rehabilitation Center, em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Em 2007, o Dr. David Doza, geriatra que trabalhava nessa instituição, publicou um relato no New England Journal of Medicine, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, descrevendo o comportamento extraordinário do animal. Oscar tinha o hábito de fazer rondas pelos quartos dos pacientes. Na maioria do tempo, ele era relativamente indiferente à maioria dos residentes, mas consistentemente, horas antes de um paciente morrer, Oscar se deitava ao lado dele, ou sobre ele, e ficava lá até o fim. Nos 2 anos documentados pelo Dr. Doza, Oscar havia estado presente na morte de mais de 25 pacientes, com uma precisão que a equipe médica começou a usar como sinal clínico. Quando Oscar escolhia um paciente, as enfermeiras ligavam para a família. A explicação mais aceita pela medicina é que Oscar detecta compostos químicos voláteis liberados pelo corpo em processo de falência orgânica, substâncias produzidas pelo metabolismo celular que muda radicalmente quando órgãos começam a falhar. Isso seria consistente com a capacidade olfativa felina, que é entre 14 e 20 vezes mais poderosa do que a humana. Mas aqui está o que nenhum especialista conseguiu explicar completamente. Por que Oscar escolhe ficar? Outros animais em ambientes hospitalares também têm olfato poderoso. O comportamento de Oscar, a escolha deliberada de permanecer ao lado do moribundo, a consistência do padrão, sugere algo além de apenas detectar um odor. Sugere uma resposta comportamental que até agora não foi completamente mapeada pela ciência. A fronteira entre o que explicamos e o que ainda não entendemos é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Tradições esotéricas e espirituais modernas. Com toda essa história acumulada, o Egito, o medievo, o Japão, as Américas, e agora a ciência mostrando que os gatos percebem dimensões da realidade que nos são inacessíveis, não é difícil entender por que as tradições esotéricas e espirituais modernas continuam a atribuir um papel especial a esses animais. Na Wicca, sistema religioso moderno que se desenvolveu principalmente no século XX a partir de tradições pagãs europeias, popularizado pelo escritor Gerald Gardner. A partir dos anos 1950, o gato ocupa o papel tradicional de familiar. Um familiar nesse contexto não é apenas um animal de estimação. É um ser com o qual o praticante desenvolve uma relação espiritual profunda, um companheiro que auxilia no trabalho mágico e espiritual. Essa ideia do familiar felino não é invenção moderna. Nos registros de julgamentos de bruxaria dos séculos XVI e XVII na Inglaterra e na Escócia, documentos históricos primários que hoje estão digitalizados e acessíveis a pesquisadores, gatos aparecem repetidamente como companheiros das pessoas acusadas. O julgamento de Chelmsford, em 1566, considerado o primeiro grande julgamento de bruxaria documentado na Inglaterra, incluía testemunhos sobre uma gata chamada Satan. Agnes Waterhouse, uma das acusadas, alegou que a gata havia lhe ensinado bruxaria. Independentemente do que se pense sobre bruxaria, esses registros históricos revelam algo concreto. A associação entre gatos e práticas espirituais não convencionais era suficientemente disseminada na Europa dos séculos XVI e XVII para aparecer consistentemente em processos judiciais de regiões diferentes. No Espiritismo, doutrina codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, a partir de 1857, os animais em geral não são considerados dotados de espírito imortal da mesma forma que os humanos. Segundo a doutrina espírita, os animais possuem um princípio vital e uma forma de inteligência rudimentar, mas sua evolução espiritual ocorre de forma diferente da humana. No entanto, dentro do movimento espírita, especialmente no Brasil, onde o espiritismo tem uma presença cultural muito significativa, há um debate contínuo sobre a sensibilidade animal ao mundo espiritual.
Muitos espíritas relatam que seus animais de estimação, especialmente gatos, demonstram comportamentos que sugerem percepção de presenças invisíveis, olhar fixamente para pontos vazios do ambiente, demonstrar agitação repentina sem causa aparente, ou ao contrário, permanecer em calma profunda em momentos de tensão que os humanos percebem como espiritualmente carregados. O candomblé e a umbanda, tradições religiosas afro-brasileiras que integram elementos das religiões africanas de origem, do catolicismo e do espiritismo indígena, têm uma relação com animais que é complexa e frequentemente mal compreendida por quem está fora dessas tradições. Dentro de alguns terreiros, certos animais são associados a orixás específicos ou a entidades particulares. O gato, em algumas tradições, aparece em contextos que envolvem Exu, entidade que na Umbanda especialmente é com frequência mal caracterizada como negativa, mas que na verdade é compreendida como um princípio de movimento, de fronteiras e de comunicação entre mundos. A ideia de que o gato existe em uma fronteira, entre o visível e o invisível, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o domesticado e o selvagem, é notavelmente consistente em tradições que nunca tiveram contato entre si. Isso não prova nada no sentido estritamente científico, mas é difícil ignorar que culturas separadas por oceanos e milênios chegaram de forma independente à mesma imagem. O que os gatos realmente veem, os limites do conhecimento. Vamos ser precisos sobre o que sabemos e o que não sabemos, porque essa distinção é importante. E porque o espaço entre as duas categorias é exatamente onde as coisas ficam mais interessantes. Sabemos, com base em pesquisa científica verificável, que os gatos percebem o mundo de formas que são radicalmente diferentes da nossa percepção. Eles veem espectros de luz que não vemos, ouvem frequências que não ouvimos, detectam campos eletromagnéticos com sensibilidade que não temos, identificam compostos químicos voláteis em concentrações que são insignificantes para o nosso olfato. Suas vibriças, os bigodes, são instrumentos sensoriais tão precisos que detectam variações mínimas na pressão do ar ao redor de objetos, dando-lhes uma espécie de visão tátil no escuro. Em outras palavras, um gato sentado em um cômodo está recebendo e processando uma quantidade de informação sobre aquele ambiente que é qualitativamente diferente, e em muitos aspectos muito mais rica do que a nossa. Quando ele olha para um ponto que para nós parece vazio, ele pode estar respondendo a um som de altíssima frequência que ouvimos como silêncio. Há uma variação no campo eletromagnético. Há um odor que não alcança nossos receptores. Há uma mudança de pressão de ar causada por uma corrente de ar mínima que nosso sistema nervoso simplesmente ignora. Até aqui, a ciência tem respostas. Incompletas, mas respostas. O que a ciência não tem ainda é uma explicação completa para alguns padrões comportamentais que aparecem de forma consistente. Por que gatos tendem a ficar junto de pessoas que estão emocionalmente perturbadas, mesmo quando essas pessoas não estão demonstrando sinais visíveis de angústia? Por que animais que normalmente são independentes e indiferentes procuram espontaneamente pessoas em luto? Por que o comportamento de gatos muda em locais onde ocorreram mortes recentes, mesmo na ausência de odores ou sinais físicos detectáveis que explicariam essa mudança? Essas perguntas não são anedotas de internet. São observações documentadas por profissionais de saúde, pesquisadores de comportamento animal e etologistas, cientistas que estudam o comportamento de animais em seu contexto natural. A resposta mais honesta que a ciência tem hoje é: não sabemos completamente. E aqui está onde a reflexão se torna mais profunda. Durante a maior parte da história humana, a humanidade interpretou a lacuna entre o que percebia e o que não compreendia como evidência do sagrado, como prova de que existiam dimensões da realidade além do alcance dos sentidos humanos, e de que certos seres habitavam essas dimensões ou tinham acesso a elas. A ciência moderna, em muitos casos, preencheu essas lacunas com explicações mecânicas e verificáveis. Mas em outros casos, como o do comportamento dos gatos, a investigação científica revelou que a lacuna é mais profunda do que parecia, que existem dimensões da realidade que os gatos percebem e que nós simplesmente não temos os instrumentos biológicos para acessar. Isso não prova a existência do mundo espiritual.
mas coloca em perspectiva interessante a consistência com que tantas civilizações diferentes chegaram à mesma conclusão sobre esses animais. Talvez a questão não seja escolher entre a explicação espiritual e a explicação científica. Talvez a questão seja reconhecer que o universo que habitamos é mais complexo e mais rico do que os nossos sentidos nos permitem perceber diretamente. E que os gatos, com seu conjunto sensorial extraordinário, têm acesso a camadas dessa complexidade que ainda estamos aprendendo a descrever. Percorremos um longo caminho neste vídeo. Começamos no Egito, 4.000 anos antes de Cristo, onde o gato era literalmente sagrado por lei. Passamos pela Europa medieval, onde ele foi demonizado com consequências que contribuíram para uma das maiores catástrofes da história humana. Conhecemos o respeito que o Islã e o Japão cultivaram por esses animais. Exploramos as tradições africanas e ameríndias, onde o felino é sempre o ser que caminha entre mundos. Chegamos até a ciência contemporânea, que está revelando, camada por camada, que os gatos percebem o mundo de formas que nós apenas começamos a compreender. E agora chegamos a uma conclusão que, honestamente, não é uma conclusão. É um convite. O gato que você tem em casa, ou o gato que você já teve, ou o gato que você vê às vezes na rua, carrega dentro do seu corpo uma história que atravessa milênios e continentes. Carrega em seus olhos a capacidade de enxergar luz que você não vê, em seus ouvidos, sons que são silêncio absoluto para você, em seu nariz, informações químicas sobre o ambiente que estão completamente fora do seu alcance. Quando ele para no meio da sala e olha para o canto vazio, ele não está tendo um comportamento misterioso no sentido de inexplicável. Ele está respondendo a uma realidade que existe, que é física, que é mensurável, que a ciência está começando a mapear, mas que simplesmente está além das capacidades do seu sistema nervoso. Agora, aqui está a pergunta que fica. Se existe uma camada da realidade física que os gatos percebem e que nós não percebemos, e que a ciência está confirmando que existe, qual é a probabilidade de que essa seja a única camada que nos escapa? Qual é a probabilidade de que o universo, em toda a sua complexidade, se limite exatamente ao que nossos 5 sentidos conseguem captar? Civilizações que nunca se encontraram, em todos os cantos do planeta, olharam para o mesmo animal e chegaram à mesma intuição: que ele existe em uma fronteira, que ele habita um limiar entre o que podemos perceber e o que não podemos. A ciência está nos dizendo que, pelo menos em parte, essas civilizações estavam certas. O gato realmente habita uma fronteira perceptiva que nós não alcançamos. O que existe do outro lado dessa fronteira, nenhum laboratório confirmou ainda. E talvez seja exatamente esse espaço, entre o que sabemos e o que ainda não entendemos, que torna o gato, até hoje, a criatura mais ao mesmo tempo doméstica e misteriosa que compartilha a nossa vida. Esta noite, quando o seu gato parar e olhar para aquele canto vazio, você vai pensar diferente. Não porque ele está vendo fantasmas, mas porque você vai saber que ele está vendo algo. E que o simples fato de você não poder ver o mesmo não significa que não existe. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo fez você olhar para o seu gato de uma forma diferente, compartilhe com alguém que também tem um. E se você tem uma história sobre o comportamento estranho do seu gato, aquele olhar para o vazio, aquele comportamento inexplicável, deixe nos comentários. Porque a conversa sobre o que esses animais realmente percebem está longe de ter acabado.